Durante a maior parte da minha vida, eu nunca tinha ouvido falar que eu teria salvação apenas por crer em Jesus Cristo. Isso mesmo, apenas crer que Jesus é real e que morreu por mim me livraria da condenação e do fogo eterno do inferno. Uau! Salvação por fé. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, que está especial e tem uma oração específica no final do vídeo. Então peço que fique comigo e ouça a mensagem completa. Peço também que se inscreva no canal. É só clicar no botão inscrever-se, não vai te custar nada e você vai nos ajudar fazendo com que o YouTube mostre os nossos vídeos a mais pessoas que precisem destas mensagens. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, está escrito assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa afirmação foi feita por Jesus. Quem crê tem a vida eterna. Jesus afirmou isso usando o tempo do verbo no presente. Tem. Ele não falou que talvez tenha ou vai ter se fizer algo especial. Jesus afirmou: tem a vida eterna. Veja essa outra passagem que também está no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17, mais uma vez dita pelo próprio Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Eu nasci num lar dito cristão não praticante. Na minha infância, estudei num colégio católico e eu nunca tinha ouvido falar sobre a simplicidade da salvação e da vida eterna pela fé. Eu sabia que Jesus tinha morrido por causa dos meus pecados, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, mas eu não tinha a menor ideia do que isso realmente significava. Durante muitos anos busquei e estudei religiões espíritas que me garantiam que eu seria salvo por mim mesmo, através de um processo de morte e reencarnação que me levariam a estágios de evolução espiritual ao ponto que eu me tornaria um ser perfeito de luz. E enfim, depois de muitas e muitas vidas, morrendo, reencarnando e evoluindo, eu seria merecedor da salvação eterna. Eu chegaria diante de Deus no paraíso e lhe diria que eu fui salvo por mim mesmo, pela minha evolução, pelas coisas boas que eu fiz, por minhas boas obras. Aí um belo dia, sentindo aquele vazio por dentro que me acompanhava desde sempre, com minha vida completamente bagunçada, sem entender o meu propósito neste mundo, depois de sofrer uma grande perda e passando pela pior fase da minha vida, eu me deparo com uma passagem bíblica que mudou tudo dentro de mim. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esta passagem está no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. E quando eu a li, eu fiquei eufórico. Eu fiquei pensando assim: como é possível? Como pode ser isso? É só crer em Jesus e eu serei salvo? É só isso? Eu estava em estado de graça, maravilhado, ansioso para ver minha esposa e contar para ela sobre essa verdade que eu sentia que mudaria minha vida para sempre. Pela graça eu sou salvo, por meio da fé, e isso é um presente de Deus. Ah, muito obrigado, meu Senhor. Muitas outras passagens confirmam essa verdade maravilhosa. A salvação é pela fé. Vejam comigo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Começar a seguir Jesus, entregar minha vida a Ele e ter a certeza de saber para onde eu vou depois que eu morrer, me encheu de uma paz inexplicável e de uma segurança tão grande que mudou tudo dentro de mim. As primeiras mudanças aconteceram internamente. Depois da salvação, eu comecei a ser liberto dos meus medos, das amarras do pecado, e eu fui sendo curado à medida em que caminhava com Ele. Aí vem aquela sensação da restauração da minha identidade em Cristo, de quem eu sou para Deus. Saber que somos amados, independente de quem somos, nos dá uma segurança tão grande que é inexplicável. As mudanças externas também aconteceram e foram tremendas e milagrosas. E numa outra oportunidade eu farei um vídeo contando o meu testemunho de como Jesus entrou na minha vida, o meu processo de conversão e todos os milagres que Deus realizou para restaurar tudo na minha vida e na vida da minha família. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, Jesus diz assim:
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O processo de conversão ao Senhor Jesus requer que nós tenhamos uma postura de arrependimento em relação aos nossos pecados. Nós não podemos estar em Cristo, desfrutar de sua companhia e de uma vida abundante se insistirmos em andar nos erros que nos afastam de Deus. E é o pecado que nos distancia de Deus. Mas Jesus é o caminho que nos leva para perto. Ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Creia em Jesus, creia que Deus o enviou para nos salvar, que Ele morreu por nós e levou sobre si as nossas transgressões, nos libertando do pecado, mas que Ele venceu a morte, ressuscitou e que vive para sempre. Creia com seu coração e confesse com a sua boca que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o seu Senhor e o seu Salvador. O aceite e o receba em sua vida. Caminhe com Ele, leia a Bíblia, ouça os seus conselhos e os pratique. Faça boas obras não para ser salvo, mas como uma consequência do desejo de retribuir por aquilo que Jesus já fez para nos salvar. As boas obras não te salvam, mas demonstram a sua fé em Jesus. Faça uma aliança com Cristo e veja sua vida ser transformada, assim como a minha vida foi. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer, e Jesus nos oferece vida, e vida em abundância. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus, quando entra em nossa vida, Ele faz tudo novo. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem um desejo de fazer uma aliança com Jesus agora, repita comigo essa oração. Senhor, eu sei que tenho pecado contra Ti e me arrependo. Peço que me perdoe e me limpe dos meus pecados. Eu acredito que o Senhor me ama e que enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz em meu lugar, que levou os meus pecados sobre si. E eu também acredito que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Pela fé eu recebo a Jesus como meu único Senhor e o meu Salvador. E eu entrego a minha vida a Jesus neste momento. Te agradeço, Pai, pela bênção do Seu perdão e pela bênção da vida eterna. Peço que esteja comigo nessa nova caminhada e me ajude a viver para Ti e a fazer a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fazendo essa oração com verdade em seu coração, meu irmão e minha irmã, Deus o recebe, o salva, o torna justo e limpo e te livra das amarras da morte espiritual. Você tem a vida eterna. Dedique um tempo do seu dia para orar a Deus e para ler a Bíblia. Peça a Deus para falar contigo durante essa nova caminhada e te ajudar a encontrar uma igreja saudável e que se baseie no ensino da Bíblia, para que você possa crescer a cada dia em seu relacionamento com Jesus. Deus estará sempre contigo, te guiará a cada novo dia e te mostrará como viver a vida abundante que Ele tem para você. E se você gostou dessa mensagem, peço por favor que se inscreva em nosso canal, ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Peço também que você compartilhe esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas que precisem ouvir esta mensagem. Deixe um like e um comentário com seu nome se deseja que eu ore por sua vida. O objetivo maior destas mensagens é fazer com que você sinta vontade de buscar mais a Deus, de conhecê-lo melhor, porque só Deus é capaz de mudar a nossa vida, nossa história e nos mostrar o nosso verdadeiro valor e propósito neste mundo. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.